Boa noite, obrigado por estar conosco em mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. Você pratica atividade física regularmente? Se preocupa com a sua qualidade de vida? Que tal ter um estilo de vida diferenciado com foco e evolução constante, ligando a mente, corpo e espírito? Quem nos faz essa proposta é o personal trainer Rafael Paiva, que está aqui do meu lado e que eu tenho o prazer de dizer. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A gente Muito também está obrigado. feliz de te receber aqui para falar sobre esse assunto. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a sua história profissional, em que momento você escolheu trabalhar nessa área e por quê? Entendi. Na verdade, desde criança, acho que eu já era meio apaixonado, né, por esporte. E eu recebi o convite de uma professora minha para jogar basquete. Comecei a treinar basquete, né, tentar uma categoria mais profissional, só que aí acabou não dando muito certo. Aí eu busquei o estudo primeiro, né, onde em 2006 eu comecei a faculdade de Educação Física. Aí de 2006 a 2009 eu comecei, né, a estudar e a estagiar em algumas academias e comecei a trilhar o meu próprio caminho. Que em 2009 me formei e comecei a atuar, né, como personal trainer. Então, personal trainer desde 2009? Desde 2009, foi o ano de formação minha. Aí a partir daí eu comecei a atuar como personal mesmo. E você gosta mesmo? Ah, gosto, gosto. É É uma bom quando a paixão gente... minha. É uma paixão, né? Sim, É bom quando a gente trabalha numa coisa que a gente gosta, porque aí trabalho e prazer se tornam uma coisa só. É assim para você? sim, você acorda com aquela vontade, né, logo de manhã, sem nenhum problema. Mas aquilo que para você é um sonho, para muita gente é um pesadelo, Rafael. Sim, A pessoa acordar de manhã cedo e pensar, nossa, hoje eu tenho que fazer atividade física, o médico determinou, até contratei um personal trainer, não é? Porque eu sozinho não dou conta, aí é que eu não vou fazer mesmo. Quando é que deixa de ser um pesadelo e começa a se transformar num sonho também? É por uma questão de prática, de hábito, o corpo se acostuma, a mente se acostuma, na sua maneira de ver, como é que é? e eu acho que é uma junção de fatores, né? A partir do momento, muita gente não conhece o exercício físico, não sabe qual a sensação, qual o prazer que ele promove após a prática e a longo prazo os benefícios que pode trazer. Então, acho que o mais difícil é o exercício chegar à pessoa, como chegar nela, essa prática. Aí depois que ela começa a realizar o exercício, ela começa a tornar um hábito, como se fosse escovar o dente de manhã lá quando a gente acorda. Acaba virando uma rotina prazerosa. Aí a pessoa começa a ver os benefícios, né, médio, curto e longo prazo e começa a ter uma prática mais fiel. Você, como personal, como é que você faz para ajudar a pessoa nesse processo de transformar essa atividade, que num primeiro momento para ela é um desafio, que às vezes para muitos é difícil. Se a pessoa te procurou, ela está motivada, tem motivação para trabalhar, mas tem a dificuldade, às vezes, do sedentarismo. O corpo reage, né? Ele range nos primeiros momentos. Como é que você ajuda essa pessoa a transformar isso num hábito? Eu acho que assim, por ela estar sedentária, não ter recebido nenhum estímulo de exercício, acho que ela tem que começar um pouco mais com uma série de adaptação, né, respeitando a individualidade dela. Porque eu não posso, por exemplo, uma criança um adolescente de 13 anos começa a treinar comigo e um idoso de 70 anos. Eu não posso adaptar o mesmo treino para os dois, são objetivos diferentes. A resposta, né, do nosso corpo é diferente. Então, acho que para incentivar ela a continuar a não parar mais, é ser um processo de adaptação. Prazo, né, alguns objetivos que ela tem que determinar logo no início para se manter, né, no caminho a longo prazo. Você pegou dois exemplos extremos aí para a gente, né? Desde uma criança a um idoso. Uhum. Qual é a idade mais cedo, mais tenra, em que uma pessoa, de repente, precisa de um exercício contínuo, não é? E focado, até a idade máxima? Tem idade máxima para poder fazer Na atividade verdade, física? não, ela pode fazer até o dia que ela estiver aqui na Terra, né? Mas a idade mínima, quanto mais cedo hoje, melhor, porque tem os casos de obesidade infantil, por exemplo, que está crescendo muito. Então, quanto mais cedo a criança puder começar a iniciar o exercício, melhor. Tem até alguns consultórios de médico, pediatria, que
Até alguns aparelhos, alguns brinquedos são mais pesados, né, para estimular o ganho de força já em crianças. Então, desde cedo, ela tem que ter, não precisa ser uma musculação, pode ser qualquer tipo de esporte que esteja ligado ao movimento, para que ela não seja, né, um adulto com alguns problemas de saúde futuros, né? Certo. Para crianças e adolescentes, que você fez aí uma alusão a brinquedos mais pesados, para que a pessoa exercite a musculatura. Isso é ótimo, né? Mas quando a gente fala da musculação propriamente dita, que é você pegar peso mesmo, para você desenvolver a sua musculatura de uma forma mais proeminente, não é? Existem alguns critérios em relação às idades mais jovens, não tem? Que idade, a partir de que idade a pessoa, por exemplo, pode fazer musculação? Vou te dizer o porquê da pergunta. Eu tenho um filho que acabou de entrar aos 14 anos de idade, começou aos 14 anos. E já começa a ter um pouco essa preocupação. Pai, eu queria ficar um pouquinho mais forte, queria fazer uma musculação. E eu fico pensando no crescimento dele. De repente, o exercício, se não for bem administrado, impedir o completo crescimento dele. Ele fica mais baixinho porque aquele investimento do organismo que poderia ser posto no crescimento, ele foi aplicado no desenvolvimento de musculatura. Isso acontece? Não acontece? Na verdade, é um mito, né? Que atrapalha o crescimento. A criança tem que fazer, por exemplo, basquete ou natação, né? Já ouvi isso também. Na verdade, assim, a predisposição genética sua a atingir dada altura já está escrito na sua genética. Então, independente da pessoa fazer esse exercício ou não, ela vai chegar ao crescimento normal dela. Sim, o que a criança não pode fazer na hora de começar o início da prática é tomar cuidado com a sobrecarga do exercício. Por exemplo, a estrutura óssea da criança não está totalmente formada. Dependendo da sobrecarga que ela utilizar, ela pode ter até a deformação óssea. Então, algum problema articular, por exemplo, mas o crescimento não. Então, a preocupação é principalmente por causa disso. A sua formação óssea ainda não está completa e pode ter consequência se ela não tiver o acompanhamento adequado e, de repente, sobrecarregar os seus ossos. Esse é que é o problema. Isso. E quanto ao crescimento muscular, também nessa faixa de idade não é tão visível. Mesmo se ela treinar com frequência, o desenvolvimento da massa muscular é um pouco mais a longo prazo. A partir dos 18 anos, mais ou menos aí a esse pessoa período, começa a ter um resultado mais visível. Mas na saúde, começou já no primeiro dia, já vai ter resultado. Então, a partir dos 18 anos, o corpo da pessoa começa a responder melhor em termos de ganhar musculatura. Sim. E até que faixa etária isso ainda continua indo bem? Porque depois de um certo tempo, acho que o corpo também já não responde da mesma maneira, né? O desenvolvimento muscular já não é mais o mesmo. Até que idade? Eu acho que eu já estou começando a entrar nessa faixa. Assim, a partir dos 25 anos de idade, a partir de cada década, a partir dos 25, você tem perda de cerca de 5% de massa magra. Então, até os 25 a pessoa consegue ganhar naturalmente. A partir dos 25, já começa a ter uma pequena queda no metabolismo. Aí, esse aumento de massa é um pouco mais demorado. Por isso que tem que começar o mais cedo possível, para poder manter, né, esse desenvolvimento a longo prazo. Então, o exercício diminui, atenua essa perda de massa magra, né, de 5%. E chega um período da vida da pessoa que ela não ganha mais? Se a pessoa estiver sedentária... Não, fazendo o exercício. Fazendo exercício... Ou sempre ganha? Ganha, desenvolve um pouco. Mas quanto maior a idade do aluno, menor vai ser o ganho. Mais discreto é o resultado, né? Mais discreto. Tá certo. Quais são os exames necessários antes da pessoa começar as atividades físicas? Você falou que é preciso fazer essa verificação, não é? Sim. Então, de início seriam os exames de sangue, para ver como está a taxa de colesterol, triglicérides, glicemia de jejum. E aí uma coisa mais específica também que é interessante é o teste de esforço, que ele é feito, né, em esteira ergométrica para ver como que se comporta o seu corpo, né, durante o exercício, como funciona o sistema fisiológico, para ver se tem algum problema durante o exercício. Em eletrocardiograma de repouso também seria indicado. Então esse teste de esforço é para ver principalmente respiração e coração? Isso, para ver como que seu corpo se comporta, se você tem alguma anomalia cardíaca ou não. De repente, em repouso pode não demonstrar. Aí quando você faz esforço? No teste pode aparecer, sim. Na avaliação física, quais são os tópicos que são analisados?
Primeiro é realizada uma anamnese geral, né, para conhecer um pouquinho o aluno. Após a anamnese, a gente entra na parte de composição corporal, como, por exemplo, a análise do percentual de gordura, tecido muscular, massa magra. Isso é feito com aquele sistema de bioimpedância ou não? Eu trabalho com o adipômetro, mas pode ser de bioimpedância também. Tem alguns testes que são mais atualizados, dão um resultado mais preciso. Aí analisa toda essa composição corporal, medidas antropométricas, né? Medida de peitoral, tórax, abdômen. E a partir daí a gente começa para análise postural. Porque de repente com a própria musculação dá para ter uma melhora postural do aluno. Legal. Sim, trabalhando algum alongamento específico. Então só com o exercício já se consegue corrigir alguma coisa da postura da pessoa. Já. Interessante. E a gente vê sempre o pessoal usando algumas terminologias, como por exemplo massa magra, massa gorda, massa corporal, massa muscular. Tem sinônimos aqui no meio ou cada coisa é uma coisa? Às vezes a pessoa acaba não tendo resultado por não entender esses fatores, né? Tem pessoa que chega e fala para mim, eu quero perder peso. Como que a pessoa vai perder peso? Ela não sabe se está perdendo peso em tecido muscular, em tecido de gordura, então ela fala só quer perder peso. E geralmente não é esse o objetivo que se atinge a saúde. Se você perder peso, você pode estar perdendo tecido ósseo também. Já ouviu falar de osteoporose? Pode estar tendo um desses problemas de saúde, se a pessoa focar só a perda de peso. Então, tem a diferença de perda de peso para emagrecimento. Emagrecimento é quando a gente reduz, num geral, em todos os parâmetros, principalmente tecido de gordura. Tá? Reduzir o tecido de gordura, a gente atinge uma saúde mais alta. Aí tem a diferença de massa muscular para massa magra. Tá? Ou melhor, ela tem um sinônimo, na verdade. O que diferencia seria a perda de peso e massa muscular a gordura. E massa magra é sinônimo? Massa muscular e massa magra, sim. É a e mesma aí, coisa. O outro termo que eu tinha dito para você, massa corporal é o conjunto, né? Massa corporal é o conjunto todo. E a massa gorda é a massa adiposa. A própria gordura, Que é aquilo que normalmente todo mundo quer perder, né? Sim. Pelo menos um pouco. Que é um dos maiores Agora você falou aí que, muito importante isso que você disse, para a gente não confundir emagrecimento com perda de peso. Sim. Que a perda de peso, ela pode ser por emagrecimento, mas pode ser também por você estar perdendo coisas importantes para o seu organismo, como, por exemplo, massa óssea, que muita gente não pensa nessa perda, pensa até na perda da massa magra, mas esquece da massa óssea, não é? Em geral, quem tem essa perda de peso errada, conseguiu isso como? Aliando exercício e uma redução na alimentação, só parou de comer, não é? Normalmente, como é que a pessoa chega a isso, Rafael? Na perda de peso apenas? Na perda de peso. Sem ser o emagrecimento saudável? Sem ser o emagrecimento saudável. Provavelmente, se ela ficar muitas horas sem se alimentar, ela provavelmente não vai ter a captação de nutrientes e vai perder peso. Só que essa perda pode ser na massa corporal, né? Se você perder músculo, massa magra, você reduz sua longevidade também, sua saúde. Então, quando a pessoa vai, por exemplo, eu quero perder peso, já tenta orientar, não, perda de peso é isso, emagrecimento é isso. Então, ela tem que buscar o emagrecimento. Para atingir isso, ela pode fazer muito exercício aeróbio também. Por exemplo, caminhada, corrida. Ela vai perder peso, só que pode perder junto com isso tecido ósseo e muscular, que diminui a longevidade, né? Certo. Então, é importante que ela venha aliar o exercício físico a também uma alimentação correta. Sim. As duas coisas têm que caminhar junto. Tem que caminhar. Embora muita gente acaba dando uma escapadinha sem a gente saber, né? A gente que é da área da saúde, mas para você ter um resultado expressivo mesmo, significativo, tem que acompanhar a parte da alimentação. Agora, para que a pessoa tenha um resultado bom, esse treinamento tem que ser personalizado sempre, Rafael. Que nem todo mundo, por exemplo, consegue ter acesso a um personal trainer, né? E nem todo mundo consegue, por exemplo, ir para uma academia. Não consegue, às vezes por tempo e às vezes por dinheiro mesmo. Nós temos hoje na nossa população pessoas que têm disposição de fazer um exercício, mas nem sempre têm a orientação correta e nem sempre dispõem dos meios financeiros para ter acesso aos meios comuns, né,
para obter esses resultados. O que uma pessoa nessa condição poderia fazer? Que é seguro, que é viável, vai ajudá-la na sua saúde, não é? Ela pode até vir a perder peso de maneira correta, não é? Um emagrecimento saudável. É possível ela conseguir isso sem um acompanhamento? Eu acho que aí já poderia entrar numa questão de saúde pública, creio eu. Porque para a gente atingir essa faixa financeira, de classe social, é um pouco mais difícil o treinamento personalizado atuar aí. Certo. Tá? Mas a pessoa pode ter resultado sim. Primeira coisa, acho que ela tem que fazer o que ela gosta, de repente, prática de algum esporte em comunidades, por exemplo, seria um indicado, mas é um pouco mais difícil de chegar no treinamento personalizado, é um custo a mais para a pessoa. Mas para ela tem que se movimentar de alguma forma, né? Mas tem que ter uma orientação, por isso que eu falo que uma questão de saúde pública seria o mais indicado, porque é um pouco complexo esse assunto. Não né? deixar de recorrer a um profissional da saúde. Sim. Né? Tem Para que ter pelo menos alguma diretriz nesse sentido. Tá certo. O treinamento personalizado sempre traz um resultado satisfatório para o seu cliente? Então, assim como em outras Depende áreas... dele também, né? Depende muito dele. Eu sempre falo que eu acompanho o aluno durante 1 hora do dia. Tem outras 23 horas, né? Que é com ele. Então, tem que analisar os assuntos, por exemplo, como ele descansa, né? A quantidade de horas de sono e a alimentação que é com a pessoa. Isso interfere muito, o descanso? Demais. Horas de sono? Demais. Por quê? O que acontece no tempo que a pessoa descansa? Na verdade, é para você recarregar as energias, né? Quando você está no horário de sono, durante a madrugada, ou quem trabalha na madrugada também tem uma alteração muito grande no metabolismo, é para você fazer toda a recuperação do dia que você passou. Então, principalmente quem faz exercício tem uma sobrecarga fisiológica. Você tem que ter um tempo de recuperação para isso. Então, no horário do sono, a gente fala que se chama anabolismo. Anabolismo quer dizer crescimento, né? Então, nesse período de sono é onde você consegue atingir, né, o resultado. E muita gente acaba não considerando ele como mais importante. Considera só o exercício e a alimentação. Então, ela tem que ter esse descanso. Quando ela sacrifica o descanso, ela não obtém o resultado que ela espera. Ela pode estar se alimentando corretamente, fazendo exercício, mas se não descansar bem. Aí você chama de descansar bem o quê? Depende de pessoa para pessoa ou uma média de 8 horas de descanso? A média de 6 a 9 horas. De 6 a 9 horas. De 7 a 9 horas. 6 eu acho que é pouco ainda. Mas os estudos dizem que tem que dormir em volta de 8 horas aproximadamente. 8 horas é uma média ideal? Sim. Meio difícil de atingir, né? Hoje muita gente dorme em média de 6 a 5 horas. Essa é a média dos Terrível isso, né? estudos, sim. Porque não é só como um freio ao desenvolvimento físico. A pessoa inteira é afetada, principalmente raciocínio, memória, inteligência é afetado por essa falta de sono, né? Falta de sono não, porque o sono existe, né? Mas essa falta de descanso, da pessoa dormir e dar ao corpo o sono que ele precisa para se refazer fisicamente e mentalmente também, né? Também. A atividade física, ela exige muita disciplina? Olha, eu acho que se a pessoa começar a fazer alguma atividade que ela goste, a disciplina se torna um hábito. Mas para iniciar tem que ter. É importante pegar pelo gosto, né? Tem que pegar pelo gosto. Ou pelo menos pelos resultados, né? O resultado te mantém a se manter motivado na prática do exercício. Tá? Mas tem que ter disciplina. Isso é uma coisa que muita gente não pensa quando, de repente, contrata um profissional para ajudá-lo. Né? O que ele pensa é o seguinte, eu preciso emagrecer. Mas isso é uma meta muito ampla, não é? Você precisa tornar essa meta mais legível, né? Traçar metas e objetivos palpáveis para cada dia, não é? Isso ajuda na motivação da pessoa? Ajuda. Se você explicar para o aluno aonde você está e aonde você pode chegar, né? Eu digo assim, tem que ter um planejamento curto, médio e longo prazo. A pessoa ela se sente mais motivada e sabe para onde está caminhando. Se ela começar a fazer uma atividade física de uma forma esporádica, sem ter essa disciplina, ela acaba parando antes de completar até um mês. Sim.
Desanima porque o esforço está ali, porque quando tem que fazer, ela sente, né? O investimento físico que faz o esforço que ela precisa realizar, e ao mesmo tempo o resultado não vem. Sim. Ela está boicotando o próprio resultado Sim. por não ser fiel ao treinamento, né? Então, metas atingidas são motivações concretas na vida de quem se dispõe à prática do esporte. Sim. E quais são as suas técnicas para incentivar ali os seus alunos? Eu acho que é a orientação, é o principal. Você orientando bem, igual eu falei, né? Dando esses objetivos e metas e tentando, por exemplo, eu trabalho mais com a musculação, adaptar um treino que a pessoa goste mais. Não adianta colocar exercícios que a pessoa não acabe, né, gostando. Então, um dos objetivos para atingir essa prática mais fiel do aluno é dar muita orientação, ter um feedback incrível, você está todo dia ali dando informação e trabalhar com esses objetivos e metas traçadas, né, para a pessoa se manter fiel aos exercícios. Legal. Quando alguém lhe procura hoje, em geral, o objetivo assim mais comum qual é? Com que finalidade te procuram? O que querem? Olha, a maioria é emagrecimento. Dado que o Brasil, né, está em segundo lugar, está quase passando os Estados Unidos em número de obesos. Então, a maioria me procura. Segundo lugar é nosso? Tá, estamos com 50% já de obesos. Nossa. Então, Preocupante, principal né? objetivo, sim. Questão de saúde pública também. Pois é. Então, hoje, a maioria das pessoas que te procuram, o objetivo é emagrecer. Não é nem tanto ficar forte. Tem alguns que querem ganhar, já são magros, né, de natureza, mas a maioria quer emagrecer. Agora, quais as vantagens em atender as necessidades do aluno de forma individual e biológica a longo prazo, né? Quais são as vantagens? Então, a vantagem é que a gente consegue traçar um perfil, né, de treino, um perfil de meta para esse aluno atingir. Coisas que, por exemplo, numa academia normal que tem 40 alunos para um professor, geralmente é assim, é mais difícil da gente ter esse acompanhamento individualizado. Então, quando a gente personalizado, é um trabalho muito mais visível em resultados. A gente consegue traçar e respeitar essa individualidade, né? Dois seres humanos, inclusive irmãos gêmeos, não podem ter um treino igual, né? Assim como a alimentação também. Então, tudo tem que ser personalizado e individualizado. Mas quem não pode ou não tem condições, é legal fazer algum tipo de exercício. Né? Fica muito mais caro do que, por exemplo, pagar uma academia, ter um personal trainer, ou na sua concepção não é tão grande assim a distância? Então, depende muito, né? Quanto vale a sua saúde? Essa é a principal questão que você tem que se auto-questionar, né? Quanto que vale a sua saúde? É isso que você tem que pôr em mente, né? Vale a pena eu investir? Então, depende muito da onde você quer chegar. Creio eu, assim, tem uma diferença um pouco maior se você trabalha com personal ou fazer uma academia. Em termos de porcentagem, é o dobro, é o triplo, só para a pessoa... Porque eu sei que varia também de região para região do país. Mas quando você usa, assim, por exemplo, uma mensalidade numa academia para comparar com de um personal, é o quê? O dobro, o triplo? Depende muito da região, como você falou, né? Na região onde eu trabalho, em Mogi, é um pouco menor o custo, né, numa academia. Mas aqui em São Paulo a gente sabe que é um pouco maior. Mas depende muito, porque o personal também varia de estado, né? Varia de cidade. Então, aqui em São Paulo, pode ser que o preço seja triplo ou quádruplo de uma academia, assim como em Mogi também. Então, varia um pouco da região. Mas a qualidade também do serviço qualidade é totalmente completamente diferente. É legal que o personal trainer e o nutricionista tenham um contato entre si, conversem, trocam informações, ou isso é indiferente? Não, tem que ter. Tem, né? Dependendo da fase de treino, né, a alimentação muda totalmente. Quando você está começando, por exemplo, uma dieta também, ela tem que ser personalizada de acordo com o seu objetivo. Porque, vamos supor, você está acostumado a se matar na lasanha, né, como dizem por aí. Ou no macarrão, você não pode tirar o macarrão de repente, por exemplo, né? Você tem que ser um processo de adaptação, assim como o exercício também. Se você começar a praticar um exercício de uma intensidade muito alta, pode trazer prejuízo também. Então, a alimentação ela tem que ser gradativa, também as alterações nela. A gente falando em casos individuais, eu fiz uma viagem para fora do país há um tempo atrás, foi para Israel,
E ali nós estávamos fazendo uma subida, que é a subida do Monte Calvário, e ela é um pouquinho exigente, mas dá para qualquer pessoa subir, mas ela é um pouquinho exigente. E tinha uma senhora que estava ficando para trás. Falei, vou lá dar uma força, né? Eu cheguei e falei, vamos lá, a senhora vai conseguir, eu ajudo, vamos lá devagarinho e tal. Dei o braço para ela, fui ajudando. Aí ela disse para mim assim, meu filho, eu não devia ter vindo. Meu médico falou para mim que não era para ver, que eu já tive 2 infartos. Eu falei, 2 infartos? E eu estou aqui falando para essa mulher subir. Eu falei, não, senta, senta, eu fico aqui com a senhora, ele faz companhia. Porque quando você sabe que essa pessoa lá tem um histórico de problema cardíaco, sim, a responsabilidade é outra. E naquela hora eu fiquei pensando nos vários profissionais da saúde, do esporte, que acompanham pessoas cardíacas, né, com problemas cardíacos. Como é para você quando chega alguém que tem esse histórico? Aí, nesse caso de cardiopatia, na verdade, tem que ter mais um profissional para ajudar, que é o médico, né? Primeiro de tudo é o médico. Quando ele tiver liberação desse problema cardíaco, não, ele pode fazer exercício, aí a gente inicia. Mas tem que ter essa coligação com o médico. Tá? Então, primeiro de tudo, ele tem que passar com o médico cardiopata, onde o médico vai passar as guias para fazer os exames específicos. A partir daí, quando ele tiver liberação, aí ele pode iniciar o exercício. Tem muita gente que começa também e não sabe que tem cardiopatia, né? Porque nunca fez nenhum exame, por isso que a gente orienta a fazer esses exames de teste de esforço, eletrocardiograma, né? Às vezes nessa hora que a pessoa descobre. Sim. Uma avaliação, eu fui mensurar a frequência cardíaca do aluno, eu já percebi pelo pulso dela que já estava com alteração. Ela fez os exames e identificou mesmo taquicardia, né? Olha, e você disse para mim, logo no comecinho da nossa conversa, que não tinha, assim, idade limite, né, no futuro, assim, para os anos mais avançados, para que uma pessoa faça a atividade física. E eu sei que existe aí um estilo próprio de treinamento para as pessoas já aos 90 anos, não é? Como é que é isso? Pessoas mais idosas? Embora não acontece isso com frequência por aí, né? Inclusive o trabalho tem que ser diferenciado. Com o avanço da idade a gente perde um pouco de velocidade nos movimentos. Essa perda de velocidade se chama potência. A gente tem que estimular esse ganho de velocidade no idoso para atenuar essa falta de velocidade em idades mais avançadas. Mas a gente tem que ter um trabalho também direcionado para essa faixa de idade para que não tenha nenhum problema, tá? Futuramente. A ideia é melhorar a qualidade de vida, né? Sim, se ela tiver uma artrose, por exemplo, nos ombros ou no quadril ou no joelho, a gente tem que ter uma orientação mais específica para esse caso. O treino ele é diferente, não é igual. E a satisfação? Do quê? Do idoso? Do idoso, nossa, é o público mais fiel. É mesmo? É o público mais fiel. Poxa vida, que legal. Que mais valoriza, né? Muito bom. Sim. Rafael, muito obrigado. Muito obrigado a você pela oportunidade. Fiquei muito contente aqui com o nosso bate-papo, com a nossa entrevista. Muito obrigado. Né? Que Deus abençoe você no seu trabalho, Amém. Porque eu tenho certeza que você tem feito a diferença na vida de muitas pessoas com o que você tem realizado. Valeu mesmo. Muito obrigado. Nós continuaremos conversando sobre qualidade de vida com o consultor Charles Andrade. Então você, por favor, não saia daí, porque nós vamos para o intervalo, um minutinho e voltamos já já.